Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. É uma honra estar aqui com vocês de novo, vocês que estão ao vivo, vocês que estão assistindo a gente no YouTube. E a gente vem desde o ano passado aí, todas as sextas-feiras, trazendo temas, trazendo pessoas muito especiais. E como a gente sempre fala, só entram na Sexta de Partilha pessoas que ressoam com as nossas energias e com o nosso coração sempre. Então, antes de apresentar as convidadas da noite, eu gostaria de agradecer especialmente as minhas duas queridas amigas e companheiras, Andréa Marangoni e Maria Celina Zabotto, que estão aí na sustentação. Maria Celina Zabotto, todas as últimas sextas-feiras do mês, ela faz o Contos e Encontros aqui com a gente. E a Andréa Marangoni está dando aí algumas palestras também no Reiki, então vocês podem encontrar um pouquinho dela também no canal. Bom, hoje o que a gente vai falar? O tema escolhido de hoje foi um tema muito especial e vem de uma pessoa que eu já citei aqui nas partilhas no Reiki há muito tempo, que é a minha querida mestra de Reiki, a Simone. Então, a Simone já foi citada várias vezes aqui, vocês já ouviram falar dela, mas hoje ela não veio falar de Reiki. Hoje a Si foi convidada especialmente para trazer para a gente o tema apometria. E a Simone eu conheci há muito tempo atrás, através da Sueli, da ONG Humanimal, e desde então aí a gente vem se afinizando. E assim, na jornada em conjunto, apresentou e trouxe várias pessoas para a minha vida também. E uma grande pessoa que eu tenho gostado muito de conversar e de partilhar, e que vai estar aqui com a gente também nessa roda, é a Carol. Então, a gente vai conhecer elas e vai falar hoje de apometria. Então, antes delas começarem, a gente começar essa partilha, eu vou pedir para a Simone se abre seu áudio e se apresente. Bem-vinda à Sexta de Partilha, é uma honra ter você aqui com a gente. Bem-vindas todas também, né? Todos. Estou muito contente de ver todo esse povo, né? Toda essa gente interessada, né? Em conhecer um pouco mais sobre a apometria ou, né? Aprofundar, né? Nossa, ela pediu para mim me apresentar, mas assim, eu tô emocionada de ver todo esse povo aí, né? Cercando você aí, Camila, trazendo coisas muito legais, essa energia toda. Bom, como ela falou, eu sou mestre de Reiki, tá? Na verdade, a minha formação é fisioterapeuta e psicoterapeuta junguiana e consteladora, tá? Trabalho há muito tempo, há 25 anos na área de terapias, né? E quase 30 na área de saúde, tá? Então, assim, a minha vida ela é meio... Tem um monte de coisa, né? A Celina até brincou, né, Cel? Você falou, né? A Celina falou assim, não começa a falar o currículo, senão vai terminar a noite, você não termina, né? Porque eu já fiz tanta coisa. Mas, assim, a apometria em si caiu na minha vida há uns 5, 6 anos atrás, através de um processo meu, tá? Na verdade, no início eu fiz igual a Camila, né? Rejeitei. Falei, eu não quero participar desse negócio, eu não quero ser apômetra, mas, na verdade, quando eu fui para a apometria, eu fui porque eu estava adoecida, né? Eu estava adoecida, eu estava passando por um processo bem difícil na minha vida pessoal, né? E aí me levaram para um centro apométrico. E aí eu conheci alguns apômetras lá e conheci uma parte de mim desdobrada numa outra pessoa, me dando uma bela bronca, um chacoalho bem legal, tipo, vamos lá, né? Vamos abraçar essa causa. Bom, eu levei ainda um bom tempo para aceitar que eu tinha que fazer uma formação apométrica, porque eu sempre, como eu passei pela espiritualidade, fiquei muitos anos dentro de centros espíritas, conheci bastante coisa a nível iniciático, tanto na Umbanda, estudei bastante kardecismo, estudei muitas coisas e fiquei no budismo também muito tempo estudando. Eu achava, né, a arrogância do ser humano, né, achava que estava tudo certo e que eu não precisava mais nada. Não vou fazer curso de apometria, coisa nenhuma, e vou continuar levando a minha vida aqui como terapeuta e está tudo certo. Só que chegou um momento da minha vida que as coisas pareciam que estava faltando uma liga, sabe? Alguma coisa que justificasse alguns processos de pacientes meus, inclusive, que estavam vindo para mim. E aí, a partir desse momento,
eu falei, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender melhor. E aí eu fui estudar apometria. Primeiro eu li bastante sobre apometria, e aí depois eu fui fazer uma apometria, uma formação apométrica, né, diferente da Carol, tá? A Carol fez um tipo, eu fiz outro, e aí a gente se juntou e dessa junção saiu outras teorias, né, Carol? A gente acabou juntando muita coisa e hoje a gente usa muitas conexões entre as duas formas de apometria. A verdade é que, assim, hoje eu acho que tudo faz mais sentido para mim, porque todo o meu conhecimento que eu juntei dentro do processo do espiritismo, no budismo, e todas as coisas que eu fui estudando, tanto de hermetismo, toda essa parte mais de campo morfogenético, tudo passou a fazer mais sentido para mim quando a apometria entrou na minha vida. Porque aí eu consegui juntar todos esses conhecimentos e realmente ter uma abrangência maior nos tratamentos terapêuticos que eu faço hoje. Então, hoje a gente consegue olhar de uma forma mais inteira o ser humano, né? Porque você não está lidando só com uma energia única, né? Você está lidando com todo um agregado humano muito grande. Tá? Basicamente é isso. Aí eu acho que a Carol pode falar um pouquinho dela também, né? Para a gente ir seguindo. Boa noite, eu sou Ana Carolina. Eu comecei na prática de terapias assim alternativas há 20 anos e me especializei em acupuntura e vim desenvolvendo alguns trabalhos. Até que a um certo ponto eu não fazia sentido a acupuntura, porque eu não conseguia tratar algumas coisas, os pacientes não melhoravam. Até que eu fiquei revoltada, abandonei tudo, doei material, falei, não vou mais fazer isso. Paralelo a esse caminho, a Simone, minha amigona também, há quase o mesmo tempo, 20 anos, ela cuidou bastante de mim, me ajudou bastante. Até um dia que eu cheguei lá, puxa, larguei tudo. Ela falou, mas que fez isso? Eu expliquei todo esse processo que eu vivia, porque eu falei, não faz sentido, parece que o meu tratamento não está sendo eficiente, né? E eu estudei para fazer. Ela falou, por que você não faz um curso de apometria? E me indicou, fez uma indicação. Então, eu me formei em apometria quântica. Só que são vários módulos, né? A apometria é um conhecimento que é infinito. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente refina nossas percepções. Comecei e fiz um curso e fui fazer minha primeira apometria. Aí vai servir para a Camila. Fui para minha primeira apometria, um caso super complexo, não dá nem para explicar, porque comecei a apometria, falei, meu Deus, isso não é para mim. Parei a apometria ali, só fiz a acupuntura e depois fiz o caminho natural, né? O curso, o módulo 1, 2, 3. E aí foi uma paixão a apometria, porque o que eu entendi, por mais que a acupuntura ela me possibilita fazer a movimentação energética das pessoas, tem alguns outros fatores externos que me amarrava, que me atrapalhava. E com o conhecimento da apometria, então, assim, eu tenho uma ferramenta muito poderosa para me auxiliar. Então, o sucesso na parte assim, da terapêutica foi muito melhor. Então, assim, só por curiosidade, ter pessoas que vêm com problema de coluna, eu não consegui pôr a mão. Fazer uma apometria ali, uma parte de reestruturação, reorganização, uma limpeza, a pessoa saiu sem dor, sem eu tocar a mão. Então, assim, realmente eu me apaixonei porque é muito incrível. Então, Camila. Ok, que linda a história. E as duas estão falando de mim, né? As duas. Por quê? Porque eu também sou apômetra, né? Eu, Andréia, Celina, Elizabeth. E eu fiz o curso e foi muito interessante, porque tem uma iniciação no curso e eu senti um peso e depois veio um sonho e eu deixei um pouco de lado a apometria, para falar a verdade verdadeira aqui ao vivo. E aí, recentemente, eu tenho sonhado bastante e hoje entra na transição. Então, a partir de amanhã, eu e as minhas fiéis escudeiras, né? Se sim, nós vamos abrir o nosso grupo mensal de apometria, porque chega da gente se esconder e da gente parar. Então, a Cita tá toda feliz. É porque a gente vai abrir, a gente vai começar. Então, assumir dentro de mim isso.
o que é muito bom também. Além do reiki, dos florais, o que vocês já conhecem de mim. Então, aguardem novidades. Mas vamos lá, começando introduzindo o tema. De modo simples, Simone e Carol, o que é apometria? O que é isso? Porque vocês falam de quântica e tudo. Então, vamos lá, começando com a Si. Si, o que é a apometria para a gente começar aqui a partilha? Bom, eu acho que para ficar bem fácil de entender, o ser humano, ele tem vários corpos, né? Vários corpos, várias camadas, né? E cada camada, né? A gente não vai aprofundar tanto, né? Mas cada camada, cada corpo que a gente tem, né? Nesse agregado humano, ele possui determinadas memórias e determinadas conexões dentro desse campo, né? E traz, né, obviamente, tanto memórias que são desta vida, né? Memórias que são as subpersonalidades, tá? Muitas coisas ligadas às nossas memórias que a gente tem aqui nessa nossa vida desde o nosso nascimento, quanto a gente tem a questão das personalidades múltiplas, que são também memórias de vida passada. Memórias, para quem acredita em vida passada. Eu acho que a maioria aqui deve acreditar, então fica mais fácil até da gente conversar. Mas a gente também tem as questões que não são só de vida passada. Para quem não acredita em vida passada, a gente pode dizer também que são aquelas memórias hereditárias, herdadas, que a gente traz. E muitas vezes essas memórias estão impressas em alguns corpos, tá? Em algumas partes de nós, tá? Então, de uma forma bem simples, é uma técnica que o Dr. Lacerda, nos anos 60, dentro de um hospital, ao lado da esposa dele, que era espírita, inclusive, desenvolveu, observando pacientes, inclusive psiquiátricos, tá? Que eles exerciam alguns trabalhos ali, tá? Inclusive com o Luiz Rodrigues, que era um hipnoterapeuta porto-riquenho, que era um farmacêutico e bioquímico, que também trouxe essa técnica da hipnoterapia e veio trabalhar junto com ele, e eles fizeram pesquisas dentro desse hospital. Só que uma coisa muito interessante que aconteceu ali, nesse processo de desdobramento de corpos, que hoje a gente sabe que é desdobramento de corpos e não só uma hipnoterapia, tá? Se essa pessoa que estava ali dando sustentação para o trabalho, que era a esposa dele, que tinha um poder de ver as coisas acontecendo, conseguiu perceber que haviam mais coisas acontecendo dentro desses corpos, dentro desses campos dessas pessoas, do que simplesmente algo na mente. Claro que isso influenciava diretamente a mente dessas pessoas, porém, era algo que estava apartado, de certa forma, daquele corpo físico, mas estava diretamente ligado por cordões, né, por campo de ligação, realmente, de ressonância desses corpos. Então, ela começou a conversar com o Lacerda e falar o que ela estava vendo, o que ela estava percebendo. E, por incrível que pareça, esses pacientes, após tratamentos, né, muitos de processos dissociativos, profundas esquizofrenias, aqueles casos bem complicados realmente, eles começaram a perceber melhoras nessas pessoas. E aí, eles começaram a aprofundar o estudo, tá? Essa é uma parte bem simples da apometria, simples assim, uma forma bem grosseira de falar, né? O que é tudo isso, mas você vai mergulhando, você vai entendendo um pouco melhor. E aí tem a parte, acho que dessa parte dos elementais emocionais também, que são as criações emocionais que muitas vezes a gente faz e que tem um poder sobre a nossa vida. Não sei se a Carol quer falar sobre isso, Carol. Quer falar você? Que eu acho que é legal. Não, pode terminar essa parte, sim. Tranquilo. Abre seu áudio, Si. Abre isso. Tá bom. Porque muitas vezes a gente acha, né? A gente acredita, né, que, nossa, eu estou sendo vítima de um obsessor ou de alguma coisa do tipo, né? Mas o mais interessante é que os maiores obsessores da gente é a gente mesmo. A gente vai criando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e essas emoções, elas passam a ter uma vida própria na nossa vida, sabotando, criando situações difíceis, travando a gente de alguma forma. Então, o que a apometria faz de uma forma bem grosseira, falando assim de uma forma geral? Ela, através de um processo, de um tratamento que seja uma sessão, 2 sessões, 3, depende, tá? Depende do problema em questão.
Através das sessões de tratamento, nós desdobramos os corpos, nós trabalhamos a limpeza dessas emoções, a ressignificação dessas emoções. Muitas vezes, no caso, quando é uma equipe como a nossa, né, que a gente tem uma equipe, um dá o comando, o outro sustenta e o outro vai tratando a nível de desdobramento essas personalidades múltiplas, essas subpersonalidades. E, em alguns casos, não no nosso aqui especificamente, mas em alguns centros espíritas, por exemplo, existem casos, inclusive, de incorporação dessas personalidades múltiplas ou subpersonalidades, tá? Não é exatamente o que nós fazemos, porque até poderia. Se você tem um médio de manifestação, você consegue fazer isso. Mas, normalmente, nos consultórios, né, terapêuticos, não é esse o procedimento que a gente faz. A gente dá sustentação para alguém entrar em ressonância naquele campo e entender o que está acontecendo. Então, esses tratamentos, eles precisam ser feitos com muita segurança, cuidado e responsabilidade, porque é uma coisa muito séria, tá? Só en passant. Pode falar, Carol. Eu estudei essa parte de apometria quântica, então a apometria seria também um tratamento que não tem tempo e não tem espaço. Então, temos pessoas de Portugal, da Califórnia, Limeira, Serquilho. Então, assim, qualquer uma dessas pessoas, em qualquer lugar do mundo, se necessitar de um tratamento, é possível a gente cuidar da pessoa do lugar que estivermos. E aí é feito todo esse trabalho que a Simone falou. Então, assim, é bem grande, porque abrange várias coisas, várias funções. O trabalho é feito quanto um grupo mais estruturado, é potencializado, porque na apometria, para ela ter uma boa funcionalidade, dizendo assim, a qualidade do nosso ectoplasma tem que estar bom. Então, assim, como agora eu sou apômetra, então, assim, eu mudei a minha rotina de vida, porque a qualidade da minha energia influencia no meu tratamento. Então, assim, eu tive que reestruturar várias coisas da minha vida, porque para estar à disposição. Se eu não estiver bem, eu não tenho uma condição de fazer um bom tratamento. Se a gente percebe que é um caso um pouco mais complexo, aí a gente já vai formatando um grupo maior para ter mais estrutura nesse tratamento. E aí a apometria ela vai agir nesses corpos que a Simone falou, nos elementais, formas, pensamentos, que são padrões que nós mesmos criamos, reestruturar a nossa malha magnética, porque o nosso planeta Terra ele é envolto nessa malha magnética, é o que sustenta, é o que nos dá vida. Todos nós temos a nossa, então a gente tem que fazer essa reorganização, deixar perfeito, porque toda essa estrutura estando de acordo, difícil você pegar uma energia intrusa, um obsessor, até uma questão física de uma doença, porque conforme a gente rompe essas malhas, é onde que vai entrando os agressores. E é muito interessante, Camila, porque é um assunto infinito, a gente pode ficar aqui dias batendo papo. Sim, não, o que é legal a gente resumir, assim, do que as meninas falaram, é que a apometria é uma técnica que pode tratar o que está acontecendo com você no presente, o que vem dos seus ancestrais, o que vem de outras vidas, os trabalhos que foram feitos a nível de trabalhos espirituais, com velas, com animais, os trabalhos que foram de pragas faladas. Então, assim, é um trabalho imenso que pode ser utilizado em favor do bem, em favor da nossa melhoria e da liberação de coisas que já não fazem sentido e que, de alguma forma, estão impedindo a gente de dar os nossos passos. Eu vou falar do meu caso específico, porque foi bem interessante. Antes de fazer o curso com a Si, eu fui atendida com a apometria, quando ela estava começando, ela e o Marco. A Carol ainda não tinha entrado na equipe, a Má também não. Então, eu lembro que eles me atenderam no meu processo do divórcio, que eu já falei aqui bastante para vocês. E foi uma coisa muito interessante, porque uma coisa que me chamou muita atenção, até o Má tá aí, foi que o ritmo, o pulso da apometria, que faz com que a gente se permita abrir e desdobrar esses corpos que eles falaram. E se você não acredita em corpos, é simplesmente você relaxar e se entregar para o processo. E o Má, na época, usou bastante o tambor, que é um dos meus instrumentos do poder. E isso, para mim, fez toda a diferença. Por quê?
Porque o que eu percebi no meu processo? Que quando eu estava no divórcio, eu estava com o meu corpo, com o meu cordão muito ligado ao meu ex-marido. Então, tinham coisas que eu não conseguia realizar, sentimentos, emoções muito densas e que eu precisava me desconectar dele. Então, no momento que eu estava de maior dor, de verdade, ó, Cito, assumindo aqui em público. Tem o reiki, tem a acupuntura, tem os florais, são técnicas do meu dia a dia, cromo. Mas o que realmente me ajudou a me liberar de tudo isso, de toda a parte kármica, foi a apometria. E olha que louco, né, Cia? Assumindo agora para você, é a técnica que eu tenho com todo respeito, o maior medo. E agora, hoje, eu estou me assumindo como apômetra, então é uma coisa interessante para falar. Então, para a gente trazer esse novo round, o que eu queria que vocês falassem, meninas, é a relação que a apometria tem com as religiões, porque a gente tem muitos centros ecumênicos, muitos centros kardecistas, que você encontra lá os trabalhos com a apometria, você encontra grupos que fazem apometria, que estão conectadas com as religiões, estão conectadas com os extraterrestres, quântico, então tem várias modalidades. Então, se você pudesse falar um pouquinho depois a Carol sobre essa conexão, e até se você quiser sobre essa experiência que eu falei, porque foi realmente visceral para mim, então fez toda a diferença no meu processo de cura. Então vai lá, Fih. Bom, eu me lembro desse dia, tá? Eu me lembro muito desse dia. O Marco está aí, também pode falar um pouquinho, né, sobre esse dia, se quiser. Mas foi um dia muito marcante para mim, porque você vinha num processo de sofrimento já, né? Você já vinha percebendo muitas coisas acontecendo, mas não conseguia dar nome exatamente para tudo isso, né? E é muito interessante porque a apometria, ela age muito nessas dissoluções, né? Desde que a pessoa permita, desde que ela autorize, né? Desde que ela esteja pronta, né? Então, a apometria, ela consegue atuar de uma forma muito profunda nesses processos de separação, por exemplo. É uma coisa muito interessante. Até uma vez o Marco fez um atendimento numa outra paciente nossa, né? E ela estava numa crise muito grande num casamento dela, e ela não conseguia terminar o casamento. E foi muito interessante, Camila, porque isso é muito forte, né? A apometria, ela tem uma questão, desde que a pessoa autorize, né? De que tudo aquilo que não faz parte do processo evolutivo dela, tá? Isso vá sendo diluído e dissolvido. É muito interessante. Até o Marco brincou com essa paciente, falou assim, você tem certeza que você quer fazer um processo apométrico? Porque se você não está conseguindo terminar conscientemente essa relação, que você não tem coragem, né? Você tem certeza que você quer fazer isso agora, né? Porque é um processo que vai liberar você e a outra pessoa, se vocês estiverem presos por uma malha de ilusão. Bom, enfim, ela quis fazer o processo e nós fizemos. 2 semanas depois, o marido dela me ligou e falou assim para mim, Simone, eu preciso muito conversar com você. Eu falei, mas por quê? Assim, porque eu tô com uma sensação que eu preciso terminar esse relacionamento, porque nós estamos amarrados numa teia de sofrimento. E ele não sabia o que ela tinha feito para trabalhar o emocional dela, para se preparar para essa separação. E aí ele veio, conversou comigo, ele marcou um dia com ela e falou para ela, olha, eu acho que o nosso casamento acabou. Ele terminou e não ela. Ele chegou e falou, olha, não tem mais nada a ver, a gente precisa seguir, nós estamos nos atrapalhando. Eu sei que isso foi um baque para ela, mas ela, de certa forma, até agradeceu depois, porque ela falou, nossa, tirou um peso dos meus ombros, porque eu estava me culpando de uma coisa que eu estava sentindo e que eu não conseguia direcionar. E ele também estava sentindo a mesma coisa. Então, o que o processo apométrico faz? Ele reorganiza, ele dá para a pessoa não só vou fazer uma limpeza, não. Ele reorganiza o corpo emocional, ele reorganiza o corpo mental, ele dá a sustentação, porque você pode usar várias técnicas junto com a apometria. Então, quando você faz um tratamento apométrico, é óbvio que você vai dar uma sustentação emocional para aquela pessoa. Você não vai pegar, fazer a coisa e soltar lá no mundo e falar, vire-se, né? Então, você vai trazer essa pessoa para um acolhimento, para uma orientação,
para você passar o que você percebeu dessa pessoa, para você orientar, olha, a gente sentiu isso, talvez você precise dessas quantidades de sessões ou não, procura olhar para isso, porque muitas vezes vem muita coisa para a gente, para que a gente possa estar orientando. E sem contar que a gente recebe um suporte espiritual muito grande nesses processos, né? Não é só algo intuitivo, ou só... Você também tem os amparadores do processo, que muitas vezes também nos intuem o que pode ou não ser dito, porque isso também é importante, né? Porque muitas vezes a gente também tem que ter o discernimento de que às vezes aquela pessoa está tão fragmentada, está tão em pedaços, que você não vai falar determinadas coisas. Hoje eu falo para a Camila coisas que na época eu já sabia, mas que naquele momento eu sabia que ela não estava preparada para ouvir. Então, vem uma sabedoria interna junto com essa sustentação espiritual, né? E do próprio corpo de espiritualidade daquela pessoa que está sendo tratada, não é só o nosso, é o dela também, porque está ali, né, no processo, que às vezes nos traz muito o que pode ou não ser dito naquele momento para aquelas pessoas. E controlar a ansiedade num processo de tratamento terapêutico é muito importante para o terapeuta, tá? Porque nem sempre aquilo que vem para a gente tem que ser dito. Às vezes a gente tem que ter a sabedoria de falar, pera, né? Será que isso tem que esperar, né? Vamos sentir, né? Vamos ver como é que a pessoa vai sair do processo. Tem pessoas que saem ainda um pouco mexidas, tem pessoa que sai da maca e chora muito, né, Camila? Chora, desaba, põe para fora e vem muita memória, tem muita coisa, né? E no nosso caso, no nosso processo apométrico, a pessoa fica 21 dias em tratamento no astral. Ela recebe tratamento durante 21 dias durante o sono dela. Então, ela vai dormir, ela vai sonhar, ela vai trazer intuições, ela vai trazer percepções. Algumas, durante o processo de apometria, mesmo à distância, ela está percebendo, ela está sentindo aquilo acontecendo e está vindo já coisas para ela muito importantes, né? E aí a Camila perguntou uma coisa sobre a questão ecumênica, né? A questão das religiões. Muitas pessoas, tá? E aí a gente não vai entrar tão profundo nisso, mas muitas pessoas dentro dos processos religiosos fazem a apometria sem saber que fazem, sabe? Tem gente que já trabalha com apometria e nem sabe que é apometria, só não sabe que é aquele nome. Tem gente que já é apômetra por natureza, já nasceu apômetra, gente. Eu já vi gente fazendo trabalhos apométricos sem nunca ter estudado apometria. E quando a pessoa vem contar para a gente o que elas fazem, a gente fala, nossa, essa pessoa já faz apometria. Essa pessoa já traz dentro dela esse dom, essa capacidade, porque é muito bonito esse trabalho. Quem consegue trabalhar, que tem alguns apômetras aí já, né, que já falaram que já trabalham com apometria, gente, eu tenho certeza que se vocês estiverem conectados nesse campo de infinitas possibilidades da apometria, é muito bonito esse trabalho. Esse trabalho é de uma profundidade que, assim, realmente, ele foi resgatado no passado pelo Dr. Lacerda, mas ele já existiu no nosso planeta há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Ele foi recolhido porque as pessoas começaram a utilizar esse processo apométrico de forma negativa, porque é possível, ao contrário do Reiki, que você não pode usar de forma negativa e, em hipótese nenhuma, não vai conseguir, a apometria usada pelas mãos não positivas, pessoas mal intencionadas no passado, eles conseguiam fazer muitas magias, tá? E isso fez com que esse processo apométrico tão importante para a evolução fosse recolhido pela alta espiritualidade do nosso planeta. Ele foi resgatado agora, nos anos 60, e foi autorizado a ser usado por todos que quiserem estar disponíveis para ser instrumento, por conta da evolução do nosso planeta, a aceleração da evolução do nosso planeta hoje, tá? Tudo isso que a gente está vivendo, inclusive, né, Camila, Carol, tudo isso que a gente está vivendo hoje, tá? Esses anos de pandemia,
tudo isso estava escrito há muito tempo. E o processo apométrico e o reiki foi extremamente importante no resgate de muitos seres, tá? E não só os dois, né? Os processos espirituais de todos, né? Trabalhando em ressonância no resgate desses seres desencarnados, dessas pessoas que foram e dos que ficaram também, né? Que ficaram aí também. Nós estamos saindo dessa pandemia agora, a gente sabe o que a gente tem resgatado, não é mesmo? Todos vocês aí que de alguma forma trabalham com terapias, energia e tudo mais, né? É isso, Carol. Manda bala. Tem a questão da apometria aí nas religiões, então, assim, mais voltada para o espiritismo, Umbanda, acabam conciliando a técnica com as práticas deles. Eu estudei a parte quântica, que desvincula total da parte religiosa, mas mesmo desvinculando, tem a nosso suporte, que são essas equipes espirituais. Então, assim, não é que eu faço um trabalho sozinha, tem todo um suporte espiritual que assessora a gente. Eu não tenho o dom de ver, não escuto, não vejo nada. Então, quando a gente faz a apometria, eu sinto, eu percebo alguma coisa. É diferente de outras pessoas que têm dons de ouvir, de ver. Então, assim, são percepções. A gente está num grupo grande, todo mundo interessado. O que eu quero falar que é legal da apometria, todos nós temos condição de fazer. E deveríamos fazer, mesmo que não seja assim de uma forma, um consultório. A apometria já melhora, já me melhora como ser humano. Então, assim, essa condição a gente consegue trabalhar. Então, assim, é desvinculada da forma que eu estudei. Mas com o trabalho junto com a Simone, aí a gente consegue perceber que não tem nada separado, não tem nada sozinho, está tudo conectado. As técnicas, as terapias, as pessoas. E, assim, o que eu gosto de falar muito com a Simone, porque a gente tem um trabalho bem legal, é isso. O grupo faz a diferença na profundidade do trabalho e no resultado. Tem outra vertente da apometria que é bem interessante, que seria como se fosse um nível do Reiki 3. São tratamentos de doenças físicas. Então, quando a doença já assim, se alojou no físico. Então, formas de fazer limpezas energéticas, reestruturação. É muito interessante, porque senão a gente vai pensar que só tem essa conotação espiritual, e não, dá para fazer tratamentos físicos. Essa pessoa que eu brinquei, que eu falei que eu larguei o tratamento dela, depois eu me aprofundei, cuidei dela, graças a Deus ela ficou ótima. Mas eu tive a técnica que eu estava falando da coluna da pessoa. Então, assim, eu fui tratar com acupuntura, não cabia acupuntura. Fiz o tratamento com apometria. Como eu não vejo, não escuto, não... Então, eu fiz a técnica. Então, a gente tem os comandos, que são os pulsos, as ferramentas, que são mandalas, códigos, fractais. A gente convoca as equipes espirituais para nos auxiliar, né? Eles fazem o trabalho e a gente que auxilia na realidade. E aí fiz toda aquela limpeza naquela região, reestruturei, fechei malha, fechei tela magnética, né? Passei raio de ouro líquido. Depois a pessoa fica boa. Então, esse dia eu falei, puxa, eu sou igual São Tomé, né? Só ver para crer. Então, veio uma pessoa e me mostrou realmente ali. E o legal de tudo isso é que eu gostaria que todos vivessem, fossem apômetras, porque é muito bom, é muito legal. Camila vai mergulhar nisso daí, vai se redescobrir, Camila. Não, e é muito legal a gente falar sobre isso, porque quando elas trouxeram, né, essa questão do ser, do instrumento, do apômetro, estar bem, a doação do ectoplasma, e quando ele está presente, traz toda a guiança, tudo aquilo que rege ele. Ontem eu tive uma experiência com a Si, que eu chorei para variar, eu sou chorona, quem me conhece sabe, né? E aí, no final da apometria, eu tinha sonhado antes, e aí eu comuniquei, eu falei, Se, depois dessa nossa partilha, eu vou abrir com as meninas, né, o grupo, quer dizer, elas têm que falar sim ainda, né, mas a gente vai abrir o grupo, porque eu preciso começar. E ontem, quando eu estava na maca, finalizando o meu trabalho, eu vi todos os seres que me regiam.
desde os mestres ascensionados, até São Francisco, até os animais do poder, até os guias da Umbanda que me seguem, até o meu xamã, todos lá dando a bênção para que eu pudesse fazer. Então, quando você está entregue como um instrumento, na técnica que for, aqui hoje a gente está falando de apometria, mas a gente já falou de reiki no passado, enfim, você está lá como um canal de cura. E para todos aqueles que vêm e chegam ao teu encontro, que buscam você como curador ou como curadora, porque aqui a gente tem terapeutas presentes que eu conheço, que podem assistir, e tem pessoas que querem saber da apometria, que nunca ouviram falar e que às vezes participam de um centro espírita, um centro umbandista, um ecumênico, já viram lá, tratamento de apometria, vários centros aqui, a gente tem um grande nome aí do Jefa de Sorocaba, o Wilson, presidente do centro, né? Então, vários centros a gente vê, você mesmo, vários centros a gente vê que tem apometria. Então, nesse sentido, Si, vou pedir para vocês falarem para que a gente pode usar a apometria e quem pode receber? Criança, adulto, empresa, conta pra gente isso. Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Porque processo apométrico, para mim, ele pode ser utilizado desde com a devida autorização para todas as pessoas, tá? É claro que tem alguns casos, né, que a gente precisa tomar mais cuidado, que são aquelas pessoas com doenças psiquiátricas, né? Pessoas com doenças psiquiátricas, a gente tem que tomar um certo cuidado. Muitas vezes a gente faz a apometria não diretamente na pessoa na sala, a gente faz separado, tem uma equipe de sustentação, aqui a gente já fez isso, tá? Inclusive numa criança de 9 anos com esquizofrenia, tá? A criança ficou numa sala recebendo reiki, e a gente trabalhou na outra sala, né? Fazendo os desdobramentos de corpos e fazendo todos os tratamentos que precisavam, e depois veio as informações para mim de questões muito sérias de vida passada e de herança familiar, e aí nós constelamos depois. Então, nós fizemos um tratamento de apometria, em paralelo, logo depois, 7 dias depois, nós fizemos uma constelação para aquela criança. Essa criança foi... Gente, é sério, eu posso trazer essa pessoa aqui para contar para a gente, a mãe dessa criança, que ainda é nossa paciente, né? Que quem conhece ela sabe aqui, que já está com a gente há tanto tempo, né? E é aluna de reiki e tudo mais. A menina nunca tinha falado para a mãe, com 9 anos de idade, que a amava. Nunca. E nunca tinha, e ela se cortava, era uma coisa horrível. Tinha obsessores, tinha muita coisa ali, né, que foi trabalhada naquelas sessões, né? No dia seguinte da apometria, inclusive foi o médico psiquiatra que pediu para a gente fazer esse trabalho de apometria com essa criança, tá? E o acompanhador, o orientador espiritual do centro espírita que ela frequentava, que não fazia apometria, tá? Aí nós fizemos esse trabalho, né? No dia seguinte, essa menina acordou, foi até a mãe dela, disse que a amava, tá? E ela realmente nunca mais teve um surto na vida dela. Hoje essa menina está com 14 anos, 13 para 14 anos, e ela realmente, assim, o médico que a acompanha, inclusive, prescreve floral para ela, de São Germain, inclusive, tá? Esse médico, ele acompanhou e praticamente reduziu quase todas as medicações dela. Ela tomava 4 tipos de medicação. Um antipsicótico, tomava uma medicação para dormir, tomava uma medicação que era algo para humor, eu não me lembro muito bem dos medicamentos, mas assim, ele foi reduzindo, entrou com floral, foi acompanhando. Essa menina nunca mais precisou nem de apometria, nem de constelação. Então, assim, lógico que a gente faz esse tipo de trabalho, por isso que eu falo, cuidado que a gente tem que ter. Ela ficou numa sala com suporte de reikianos, foram 3 reikianos. Eu e o Marco ficamos numa outra sala, o Marco está aí, né? Fazendo toda a apometria dela. E nós montamos um boneco, inclusive, de cristais, na maca, representando ela, os chakras dela, tá? E nós fizemos todo o trabalho de desdobramento de corpos, fizemos todo o trabalho dela, e assim,
quando a gente saiu do processo apométrico, que a gente foi para a sala, a menina estava tão calma que você falava, gente, não era a mesma criança, não era a mesma criança. Então, você percebe esses casos que marcam a vida da gente, porque a gente acompanhou muito, né? A gente percebe que não tem limites para fazer, mas você tem que ter um direcionamento correto e a autorização que venha tanto da pessoa, né, ou dos pais da criança, no caso aí, ou da própria espiritualidade dessa criança ou dessa família, para que a gente possa realmente trabalhar com profundidade no problema em questão. Tinha muitas coisas. O caso dela foi um caso muito marcante, porque essa menina vinha de uma família onde tinha uma fazedora de anjos. Quem conhece fazedor de anjo, né? É uma mulher que fazia os abortos de várias mulheres. E eu acessei esse campo na apometria, e depois a gente fez a constelação. E aí, inclusive, chegou informação dentro do processo apométrico que tinham crianças que nasceram nessa família, que iam precisar do mesmo cuidado em algum momento. Me deram o nome dessas crianças. Na hora que eu fui conversar com a mãe da criança, ela falou, realmente, nasceu faz 4 meses, essa criança se chama... Realmente, o nome da menina era Mariana, se chama Mariana, está em tal lugar, em tal cidade. Veio toda a informação, tudo. Veio como se fosse, tipo assim, você tem que fazer o trabalho da menina, mas você tem que estar em alerta, a família tem que estar em alerta, porque tem mais coisas dentro dessa família a serem tratadas. Então, assim, a espiritualidade e a hereditariedade dessa família deu toda a informação que precisava para a cura. E essa menina foi totalmente curada. Então, assim, tem que estar forte, tem que estar sustentado na tua espiritualidade e na consciência do servir. É isso que você tem que ter claro para você. E não tem herói, né? Ninguém é herói, ninguém é avatar. A gente precisa estar amparado sempre por uma boa equipe de pessoas, com o coração limpo, com toda essa estrutura que a Carol falou aí, que é essa coisa de você realmente ter um padrão de comportamento que permite que você canalize de forma saudável o processo apométrico e que você realmente tenha essa disponibilidade de ajudar realmente. Então, é um trabalho que exige essa seriedade. E aí, só para complementar uma coisa que eu queria falar, Camila, quais são os efeitos de uma sessão apométrica mal feita? Tá? Isso é muito importante. Tá? Numa sessão apométrica mal feita, a desconexão de pensamento, as pessoas podem ficar meio confusas, porque não encaixou os corpos, né? Porque não tratou os chakras corretamente, pode dar um cansaço absurdo, né, nas pessoas, porque tudo bem, na hora da sessão apométrica, você se sente meio cansado, porque você está trabalhando, mobilizando muita energia. Mas, quando você sai da sessão da apometria, você tem que sair bem. Você tem que sair conectado, encaixado, tanto o terapeuta quanto a pessoa que foi tratada, né? Às vezes leva um tempo para encaixar, porque você mexeu, às vezes, com muitas coisas ali, né? Quem é apômetra sabe, você não está lidando com uma coisa só, você está lidando com um agregado inteiro humano. Então, é natural que você, às vezes, sai um pouco cansado, ou o próprio paciente também. Mas você sai encaixado e sustentado. Você sabe quem você sabe o que você está fazendo, e a pessoa que está em tratamento também. Aí alguém pode me perguntar assim, mas pode acontecer uma incorporação na maca, por exemplo? Pode acontecer um obsessor tentar passar? Pode. Dependendo se essa pessoa for uma pessoa mediúnica, que fez coisas muito erradas, talvez, fez conexões não muito boas, mexeu com o que não devia. Pode ser que em algum momento essa pessoa esteja tão fraca que ela pode ter ali não exatamente uma incorporação, mas algumas manifestações um tanto quanto estranhas, assim. E aí você tem que ter esse conhecimento e essa seriedade para lidar com aquilo que está na tua frente. E isso já aconteceu com a gente também, né, Má?
Márcia, Carol, a gente já viu acontecer e a gente já trabalhou com isso. Por isso que quando você faz uma sessão apométrica, você tem que estar muito bem sustentado no seu eu, na sua essência e na sua espiritualidade também. Eu digo que a gente não vai para uma sessão de apometria como a gente vai para um reiki. O reiki, ele é mais sutil, ele é mais leve, né? A gente vai emanar energia, né? Na apometria, a gente às vezes tem que enfrentar algumas coisas também, tá? Então, não estou iludindo ninguém aqui que é fácil, que é simples e que está tudo certo, certo? Fala aí, Carol. É bastante coisa. Não, quando a gente... Todo mundo pode receber, como a Simone explicou, salvando alguns casos, com todo cuidado. O que a gente trata com a apometria? Assim, algumas coisas são bem evidentes. Quando a pessoa se sente muito cansada, exausta, ela pode estar sendo vampirizada, né? Sendo roubada a sua energia. Então, a apometria ela faz o tratamento. Eu falo que são 3 pilares, que é limpeza, reenergização e proteção. Então, são essas 3 que a gente trabalha em cima. A pessoa vem com muito pesadelo, ela pode estar recebendo ataques noturnos. Então, assim, esses pesadelos, acorda cansada, desgastada. A apometria ela pode ajudar na parte de relacionamentos amorosos, familiares. Por quê? Porque ali vai fazer toda aquela limpeza do que tem ali de hereditariedade, laços, amarros, que nem a Camila falou, pactos, maldições. Muitas vezes, quando eu falo da apometria, eu vou te falando da parte quântica. A pessoa fala para mim, eu não acredito em vida passada. Tá, então eu não acredito. Você não acredita? Não. Mas a sua bisavó foi amaldiçoada. Então, devido à sua genética, ela vai passando, e a constelação familiar nos mostra isso também. Então, assim, a apometria, ela vai lá, ela consegue fazer essa limpeza. Então, assim, são infinitos tamanhos. E uma parte que eu acho legal da apometria, a gente faz rastreio de chips e implantes. O que seriam chips e implantes? São microaparelhos energéticos instalados no nosso corpo espiritual. Com essa instalação, ele vai prejudicando o nosso corpo físico. Dor de cabeça, geralmente são instalados no sistema nervoso central. Então, você começa a ter várias coisas, desestabilizações, e não sabe por quê. Toma remédio, esse remédio não dá certo, toma outro, não acerta. Então, assim, fazendo uma apometria já resolve bastante coisa, já a pessoa possivelmente vai se libertar desse remédio. Então, assim, é bem, bem profundo, porque se você falar, tô com dor no joelho, pode ser que uma apometria te resolva. Você pode estar com uma estaca energética enfiada lá no seu joelho, por quê? Porque um inimigo seu de uma vida passada está querendo te sacanear. A apometria faz essa redução. Então, assim, é uma gama infinita. E aí depois a gente pode ver nos comentários, depois, se vocês tiverem perguntas, para ir elucidando, né, cada questão, porque realmente tem vários exemplos que a gente pode dar, passar horas aqui falando de situações que a gente já vivenciou. Tá? Que legal! Não, e é para a gente ter uma noção do quanto é. Uma das coisas que é interessante é que muita gente chega não sabendo o que está acontecendo. E uma coisa que eu aprendi aí nessa jornada é que muitas vezes nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no negativo vão potencializar aquilo que está dentro de nós. Então, como elas disseram, a apometria serve para tudo, serve para todos, desde que se autorize. E se é uma criança, como a Se falou, a mãe autorizou, tem todo um processo. Então, a apometria pode ser feita presencialmente, à distância, a importância do grupo de apômetros, né, para fazer todo esse trabalho. Então, é algo muito legal. E para trazer a última pergunta da nossa partilha de hoje, que é uma pergunta que muita gente faz: apometria pode ser cobrado ou tem que ser gratuito? E como é, meninas, a formação de apometria, né? Quem está aqui assistindo que quer se tornar apômetra, como é que é? Então, 2 perguntas, ó. Primeiro, pode ser cobrado ou não? E a segunda, como que é essa formação do apômetro? Pelo menos a Simone dá, a Carol fez, a Carol agora acho que está como professora, né, Cá, na equipe. Eu também, a Andréia, a Celina, a Beth, a gente faz parte da equipe grande da CI e tudo. Então, é muito legal. Então, se vocês puderem falar nisso, então vai lá, Si.
Bom, a apometria, ela é um tratamento terapêutico, então ela pode, sim, dentro de um espaço terapêutico, ser cobrada, tá? Até porque ela é coadjuvante de vários tratamentos, tá? Existem várias formas de se cobrar ou de se fazer um ambulatório, por exemplo, até gratuito ou com valor simbólico. Vai muito daquilo que cada pessoa, né, dentro do seu espaço, direcione. Por exemplo, nós, no nosso espaço, a gente tem o nosso ambulatório, que é valor simbólico, e temos os tratamentos individuais que são feitos de forma cobrada, tá? Então, normalmente, claro, porque é uma formação, né, que existem formações que são feitas, que são pagas, né? Então, naturalmente, como você faz uma formação, você pode, sim, fazer remunerar, né, de alguma maneira, tá? Existem lugares, por exemplo, centros, lugares voltados para a espiritualidade, que fazem esse trabalho muitas vezes gratuito e de uma forma muito eficaz também, tá? Então, depende da forma que você escolhe, tá atuando. Por exemplo, a gente atua tanto nesse campo da gratuidade, né, dessa coisa da doação, né, nos ambulatórios, né, com valor mínimo, ou, enfim, uma doação e tudo mais, ou dentro de um processo de um tratamento mais longo, que a pessoa às vezes precisa realmente tratar algo muito mais extenso e que é individual, que você tem que realmente colocar um valor ali, até porque a gente sabe que muitas vezes esse valor também traz para a pessoa um sentimento de comprometimento de tratamento, tá? E a gente não pode ser hipócrita achando que todas as pessoas vão pegar e vão valorizar aquilo que é dado gratuito. Muitas pessoas até já ouviram isso, tá? De pacientes, tipo assim, nossa, fui lá, foi tão barato que eu nem sei se foi bom. Já ouvi isso, tá? Por isso que eu digo que às vezes você tem que pôr um valor, porque tudo no universo é troca, tá? Então, acho que vale a pena, com exceção dos lugares espirituais, né, os centros ou igrejas e tudo mais, que tem uma outra conotação, nos processos de tratamento realmente terapêutico, seria correto cobrar, até porque é necessário valorizar esse trabalho, porque é um trabalho muito importante, tá? Mas vai de terapeuta para terapeuta, vai de pessoa para pessoa, cada um também deve sentir no seu coração, né? Como vai fazer isso. Qual foi a outra pergunta, Camila? Em relação à formação, sim. Como é que é? Sim. A formação, existem várias maneiras, na verdade. Existem esses workshops que o pessoal dá, às vezes módulo 1, módulo 2, módulo 3 de sábado, domingo, final de semana, 3, 4 dias, enfim, tá? Que é uma formação que também, sendo muito bem dada e dada uma assistência depois de ambulatório para treinamento, vale muito a pena fazer, desde que tenha esse acompanhamento depois, tá? Porque também não adianta sair formando apômetra torta e direita por aí, como o pessoal faz, e depois a pessoa fica perdida com a informação e não sabe o que fazer com aquilo, tá? E existem aqueles processos que são mais longos, né? Que são feitos muitas vezes em centros mesmo, que eu já vi fazer, inclusive centros apométricos, centros espíritas, que são aqueles encontros semanais que as pessoas vão e vão estudando devagar cada passo, mesmo porque eu acho assim, no nosso caso a gente dá os workshops e a gente dá também essa sustentação dos ambulatórios, né, orientação e tudo mais. Eu vejo que essas formações mais longas, com poucas horas, são interessantes. Por quê? Poucas horas eu digo por dia. Porque não são exaustivos, você pode tirar muitas dúvidas e você vai aprendendo no passo a passo. Já vi muito pessoal fazer isso dentro de alguns lugares e gostei bastante desse método, tá? Por quê? Porque isso permite que as pessoas elas vão encaixando na técnica. Porque, por exemplo, não é simples fazer um desdobramento, né? Ah, vou fazer um desdobramento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, desdobrei. Não, né? Eu acho que tem todo um treinamento. A Andréa está morrendo de rir lá, está dando risada, né? Porque tem isso, né? Eu vejo as pessoas tratando isso com muita
sei lá, né? Desdobrei. Não, gente, é um treino, você vai sentir isso, você vai trabalhar isso, você vai perceber esse campo, você leva um tempo. Então, mesmo a gente dando um workshop, a gente tem que ir treinando as pessoas, a gente tem que ir orientando as pessoas para que elas façam com consciência. Porque no momento que você desdobra ou um paciente ou você se desdobra num processo junto ali, o que pode acontecer é que na hora que você vai encaixar, você não encaixa direito. Então, você tem que ter um treinamento para isso, você tem que ter uma orientação para isso, né? E uma outra coisa muito importante é que nem o módulo 1 que a gente dá, ele é estruturado de workshop e fazer os ambulatórios. E a gente tem o módulo 2 que a gente estruturou e que a gente vai dar para os apômetras agora, né? Que são os apômetras mais experientes, que esse vai ser contínuo, vai ser um módulo mais longo, justamente para tirar dúvidas, para treinar com mais profundidade, para dar orientação sobre espiritualidade, sobre percepção de campo mórfico, que é uma coisa muito séria, né? E também sobre as questões mais voltadas para a parte do hermetismo, que a gente também associa. A gente trabalha muito com as leis herméticas, a gente trabalha muito com essas leis principais que comandam, né, o universo, a vida, para que as pessoas possam treinar também nisso. Então, a gente não dá só a apometria. No nosso caso, a gente procura trazer mais conhecimentos de várias frentes para que você se torne alguém que realmente consiga sustentar uma apometria inteira com bastante profundidade. É isso. Pode falar, Carol. Não, é isso mesmo. Que nem falou da cobrança, foi o que você falou mesmo. Só que a pessoa está com um problema, uma emergência, me manda uma mensagem, se eu estiver fazendo comida, eu desligo o fogão, paro o que eu estou fazendo, faço uma apometria de emergência para fazer um socorro, porque tem situações das nossas vidas que assim, é desespero, sabe, tem que ser imediato. Para o carro, faça a apometria do carro, então tem uma forma de fazer uma apometria de socorro, de emergência. E depois a gente faz uma apometria no ambulatório, numa consulta. E assim, aí o curso, é isso que a Simone estava explicando para vocês, a gente falando desse conhecimento hermético, porque a apometria a gente vê muito a questão do pensamento, a força do nosso pensamento. Então, isso a gente aprofunda nessa questão, porque é tão potente, é tão forte, e a gente entende o mau uso dessa força. Então, assim, dentro do curso é bem aprofundada essa questão, é explicada essa questão dos comandos, como são os comandos para limpeza, reenergização, proteção. Eu faço escudo de proteção para minha filha direto, porque ela tinha terror noturno, pânico, pesadelos, então eu dou os comandos para fazer escudos de proteção, ativo com os pulsos. Nossa, ela dorme muito bem hoje em dia, a noite inteira, não tem problema. Então, assim, é isso que eu falei, a gente usa todos os momentos do nosso dia, da nossa vida. E aí o curso, quem tiver interesse de se aprofundar, é minha paixão, gente. Eu queria falar só uma coisa da filha da Carol, gente. A filha da Carol já é uma apômetra de nascença, tá? A filha da Carol, ela vê, ela ouve, ela percebe tudo, tudo. Então, assim, é muito comum essas crianças dessa geração, né, dos, sei lá, de 10, 12 anos, essa galerinha que chegou, né, nos últimos 12, 15 anos, vamos colocar assim, essa turminha, essa turminha chegou para chegar mesmo para fazer mudança, para fazer transformação. Então, por exemplo, a filha da Carol já é reikiana, né? Já faz reiki, já está no caminho, porque ela tinha pânicos gigantescos, né? Ela passava por muitas coisas. Então, essas crianças que estão muito, às vezes, angustiadas, perturbadas, quebrando padrões da família e tudo mais, essas crianças, elas vêm, às vezes o pessoal fala, é TDAH, é não sei o quê. Não sei... Gente, para e olha, porque muitas vezes o pessoal está sendo rotulado com uma patologia, com alguma coisa, e só o que essa criança está precisando é de um direcionamento energético, um acompanhamento, um acolhimento, e vamos seguindo. Se não melhorar, aí ok, maravilha, mas
se vocês perceberem isso, né, de repente a criança muda um pouco o comportamento com um acolhimento energético, com uma iniciação de reiki, porque, por exemplo, o reiki para uma criança é muito tranquilo, gente. Às vezes ela vai fazer lá a auto-aplicaçãozinha, vai se conectar, sabe? Acabou. Ela já está encaixadinha, ela já está melhor, sabe? Não enfia remédio à toa, não leva para psiquiatra sem necessidade, não, pelo amor de Deus, sabe? Não vamos estragar as nossas crianças, vamos tentar dar para elas o mais natural possível. E se com isso não for possível sustentar, aí sim parte para uma outra coisa, mas do contrário, gente, vamos tentar dar o melhor, né, de tratamento, de cuidado primeiro, antes de rotular, né? Ah, é um TDAH, é não sei o quê, sei lá, síndrome de não sei das quantas, sabe? Vamos tentar, né, olhar com mais naturalidade, né, para as questões das crianças de hoje, porque elas são diferentes, tá? Elas vieram com outro software ali dentro, entendeu? Tem uma outra programação. Então, vamos olhar diferente, tá bom? É só uma dica. Que lindo essa parte, né? É real, assim. Assim como os animais que estão vindo agora também já estão vindo com uma outra energia. A gente tem aí um número muito grande de animais terapeutas que estão vindo para mudar e para ajudar. Uma coisa que é interessante a gente olhar, depois de tudo que foi falado hoje, essa noite, para quem está assistindo esse vídeo, é da nossa responsabilidade. Tanto a partir do momento que a gente escolhe um caminho ou uma técnica para se tornar um terapeuta integrativo, ou um médico da área da saúde, ou um advogado, a área que for, a nossa responsabilidade, quanto também o nosso elo terapêutico. Eu e a Andrea, quando a gente começou e fundou o grupo de reiki nosso, que até a Si estava envolvida, a Si que deu que soprou no meu ouvido, né? Aquela coisa da Simone, quem conhece, ela sopra e sai fora, e aí vai lá. Então, acabou acontecendo. E a gente mesmo, a gente abriu o ambulatório, né, Dé? Na questão, pagamento um quilo de ração para a ONG. A gente tinha lá carrões, gente, que paravam. E não era trazido. E na outra sessão, a pessoa não voltava. Então, aí a gente foi percebendo que, não, peraí, a gente tem que cobrar um valor simbólico ou fazer alguma coisa. E aí a gente foi estruturando. Então, isso é importante quando a gente pensa que eu sou responsável pela minha cura e que se eu não me curo ou se eu, de repente, amanhã eu faço, depois de amanhã procrastino, existe um ganho, existe um prazer com essa doença, com essa situação que eu estou. Então, vamos pensar sobre isso. Então, eu queria agradecer às meninas, estamos finalizando nossa partilha e vou pedir para que cada uma delas dê as suas palavras finais aqui. Quem está aqui ao vivo, deixa suas perguntas no chat, a gente vai responder. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, também pode colocar que a gente vai responder. E vamos lá. Si, muito obrigada. Suas considerações finais aqui para a gente encerrar nossa partilha. Gente, eu queria agradecer muito vocês todos por estarem aqui essa noite com a gente, para a gente desmistificar um pouquinho essa coisa da apometria e até das terapias vibracionais de uma forma geral, tá? Porque existem vários tipos de terapeuta, né? E aqui eu estou vendo um monte de gente que está muito ligado na luz mesmo, ligado nesse processo evolutivo. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, para a gente poder continuar nesse caminho, nessa missão, nessa busca, né? Inclusive, a Camila falou que tem pessoal da espiritualidade mesmo, dos centros, né? Falou do Wilson, né? Que é presidente de um centro e tudo mais. Estamos todos nesse caminho, né? Nesse momento de transição do nosso planeta. A gente precisa realmente se unir cada vez mais, porque a gente sabe dos desafios que ainda virão, né? Ainda não acabaram, esses desafios são muito grandes, e a gente precisa estar realmente conectado, né? Nessa verticalidade, nessa espiritualidade, nessa busca, né? Dessa nossa própria evolução. E ninguém salva ninguém, né? Na verdade, cada um tem que cuidar de si, ficar bem e procurar colaborar para que o outro também consiga cuidar de si mesmo, né? Eu sempre coloco muito assim, não existe essa coisa de salvador, ninguém é salvador de ninguém. A gente está aqui, na verdade, para poder servir de caminho, né? Muitas vezes,
para que a pessoa encontre uma forma de se olhar e de se ver. É isso só. Nós só somos canal, tá? Então, eu entendo dessa forma e eu aprendi dessa forma desde a minha época da área de saúde, desde a minha época que eu fui enfermeira, fisioterapeuta dentro de hospital e tudo, eu aprendi que nós somos apenas estamos a serviço. Se você quer realmente cumprir um caminho, você está a serviço. Ninguém salva ninguém. A gente está aqui para se olhar e para permitir que a gente possa servir apenas para que o outro se olhe também, né? Às vezes nós somos só espelho para que o outro se olhe, tá? Então é isso, gente. Queria agradecer muito a oportunidade, tá bom? Namastê. Gratidão, Si. Carol, muito, muito, muito obrigada. Suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, Camila, estando aqui dividindo esse momento com todas essas pessoas, a parceria com a Simone, com o Marco, com a Márcia, que todo dia eu aprendo um pouco mais, eu tento me melhorar um pouco mais, porque é uma escada, né? Todo dia a gente tem que subir um degrau. Tem vezes que a gente cai os dois, mas se levanta, bate, sacode, sobe mais um. A importância de todo dia tentar fazer um pouquinho melhor do que foi ontem, né? É um crescimento gradativo e sempre, contínuo, não tem infinito isso. Então, assim, estar aqui hoje foi um crescimento, eu agradeço de coração, agradeço a todos que ouviram, espero que consiga ter esclarecido as coisas, um pouquinho, né? Mas obrigada a todos. Gratidão, Ká. E as cestas de partilha surgiram da pandemia. A pandemia fez com que eu sonhasse e começasse o ano passado junto a André e a Celina e trouxesse para esse ano as partilhas aí todas as sextas-feiras. E a Jarita Vijaya, que alguns de vocês conhecem, a empresa que está nascendo, também surgiu do Instituto Equilíbrio Essencial, da Si, da Sueli, que não está aqui. Então, a gente tem aí uma teia, uma gama de pessoas que vão aparecendo na nossa vida e que vêm trazendo o somar, o aprendizado, aqueles mestres curadores e que nos ajudam no nosso processo, e aqueles mestres que são meio tortos, meio difíceis, e assim é. Então, queria agradecer a todos, agradecer em especial a Si, a Carol, agradecer Maria Celina Zaboto, que está aqui, a Andréa Marangoni, que também está aqui, a Elizabeth, que também está aqui, que fazem parte da minha equipe, o Marco e a Márcia, que fazem parte da equipe da Si, e convidar vocês para amanhã, sábado, Homens Luz, ao lado do Valdeci, às 8h30 da noite no Instagram. Semana que vem, a gente vai estar também no nosso grupo de reiki, um ambulatório que acontece todas as terças-feiras às 8 da noite, e a gente vai estar trazendo reiki na melhor idade para os idosos. E na semana que vem, cesta de partilha trazendo amor próprio e trazendo a querida da Tatiane. Então, uma excelente noite, dia, tarde. Deixem aí suas perguntas, os contatos da Si, do Instituto, da Ana, da Ana Carolina, eu chamo de Carol, né? Mas da Ana Carolina vão estar aí na descrição do vídeo. Então, uma excelente noite, tarde e dia para todos vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.